Bem-vindo a mais um vídeo, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou trazer um conteúdo que me pediram e sempre vem me falando para mim me trazer e falar sobre o jejum. O que é o jejum, como jejuar de forma certa e o que devemos fazer, o que a Bíblia nos ensina sobre jejum. Muitas pessoas acham e pensam que jejum é apenas um ato de parar de comer alimentos, parar de comer certas coisas, tipo jejum de doce, decidem parar de comer certos alimentos, tomar certas coisas. Isso é um propósito. Muitas pessoas acham que o jejum às vezes nem é necessário, mas a palavra de Deus sempre nos deixa claro que o jejum é uma forma de achegarmos mais perto de Deus. O jejum ele transforma a vida da gente e nos tira a parte carnal e transforma a nossa parte espiritual muito mais elevada. A Bíblia nos diz que tem uma forma certa de jejuar e o jejum que exatamente agrada a Deus. Porque Deus não quer que nós passamos fome e nem ficamos sem comer, porque Deus é a provisão. Mas nós temos que fazer isso para nos limparmos e assim nós ficar mais forte espiritualmente. O próprio Jesus foi levado ao deserto, ficou 40 dias no deserto sendo tentado e nesse tempo ele jejuou. O próprio Jesus que veio e era filho de Deus teve que passar por um processo de jejum. Eu entendi o que era o jejum quando eu me acidentei e fiquei 7 dias internado e nesse tempo para fazer a cirurgia, durante o dia eu ficava sem comer nada, foi o tempo que eu mais jejuei e entendi o que é o propósito de Deus. E eu entendi, e nesse tempo meditando na palavra, em versículos, Deus vem falou esse tempo comigo. E a Bíblia nos ensina o modo certo de jejuar, porque muitas pessoas jejuam de forma errada. A Bíblia mesmo é clara para nos mostrarmos como que temos de jejuar e qual que é o tipo de jejum que agrada a Deus. E tem pessoas que acham que o jejum nem é importante. E muitas Bíblias estão vindo com versículos faltando. Tem Bíblia que já vem, que é aquela parte que Jesus repreende os seus discípulos, quando eles vão expulsar um demônio e não consegue, Jesus fala para eles assim que certa casta de demônio só sai com jejum e oração. Tem versículos de Bíblias que está vindo, faltando essa parte do jejum. Muitas pessoas estão deixando o jejum de lado. Hoje a maioria dos cristãos não consegue jejuar por causa do seu tempo corrido, porque o jejum é um tempo de você com Deus. Deus não exige que você jejue o tempo todo, mas você tem que jejuar para conseguir alavancar a sua parte espiritual. Eu vou ler um versículo para vocês que deixa claro para a gente qual é o jejum que agrada o coração de Deus, aonde você vai ver que o próprio Deus diz ao seu povo como que tem que fazer o jejum. Ele não fala em deixar de jejuar, mas o que ele quer que as pessoas, o que eles façam durante o jejum. Vou trazer para vocês aqui. O versículo está em Isaías 58. Durante um tempo o povo pergunta para Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importa com isso? O povo perguntando para Deus. E o Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? Aqui é Deus falando para o povo. Preste atenção na leitura que você vai entender como você deve jejuar. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Isso é uma ordem de Deus. Deus deixa claro que você tem que jejuar. Você tem que fazer o jejum seriamente. Mas aqui Deus dá um direcionamento do que nós temos que fazer nesses dias. É um módulo, um método que eles nos ensinam. Você, nesse dia, você tem que estar preparado para fazer esse tipo de coisa que eu vou ler agora. Será que desejo que passem fome? Que se curve como um bambu, que se vistam de roupa feita de pano grosseiro e se deite em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Assim diz Deus a eles: não,
Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os fazem sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas ao que não tem e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Esse é o jejum que Deus quer. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer. Assim que Deus quer que nós jejuemos, porque a palavra de Deus é clara. Ele nos diz que nos dias de jejum nós temos que estar preparados a fazer todo esse tipo de coisa. Deus não quer que você fique só sem comer. Você pode ficar sem comer, mas nesse tempo, se aparecer a oportunidade de você ajudar alguém, de você socorrer um parente seu, ser justo e fazer as coisas que Deus quer, você agradará a Deus. Mesmo no tempo que você não estiver jejuando, você tem que agir dessa forma. O jejum vai ser uma forma de você se elevar espiritualmente. Deus está falando da bondade, de socorrer ao próximo. Isso você tem que fazer como cristão, porque Jesus nos deu essa ordem. Quando ele diz assim: quando você fizer a um dos meus pequeninos, assim você está fazendo a mim. Se você deu de comer ao pobre, se você deu de beber, você fez a Jesus. Nós temos que jejuar. Esse é um verdadeiro jejum que agrada a Deus. Então, nos dias de jejum, se você fizer, esteja disposto a estender sua mão ao próximo, mas não faça isso só no dia de jejum. Faça isso no seu dia a dia. Mas no dia que você jejuar, tente agir de cada vez melhor. Não deixe se irar. Mas muitas coisas vão acontecer no seu tempo de jejum. Para quê? Você pode prestar atenção que no tempo que você está jejuando, parece que as coisas se tornam mais difíceis. As coisas vão vir para quê? Para te irritar, para você brigar com alguém, discutir, e às vezes o inimigo mesmo vai mandar pessoas para te afrontar. Mas esteja firme no jejum, porque com esse tempo de jejum você eleva o seu espírito e a sua carne você mata. Então é necessário para um cristão jejuar. Pelo menos uma vez por mês, faça um jejum. Se você não consegue fazer durante a semana por causa do seu trabalho, faça um domingo. Eu sei que domingo às vezes você vai almoçar com seus parentes, você tem um momento de lazer com sua família, às vezes você quer comer uma comida diferente, assar uma carne com familiares, mas tire um domingo, uma vez por mês, e jejue como a palavra de Deus nos diz. Pegue um tempo, eleve o seu espírito, porque no tempo que nós estamos vivendo hoje é muito difícil as pessoas fazerem isso. Ainda você vê situações que as pessoas fazem isso diante de um problema para conseguir uma causa, mas nós temos que jejuar principalmente para elevarmos o nosso espírito e matar tranquilamente a nossa carne. Nós andamos muito tempo preocupados com certas situações e às vezes nós só jejuamos quando nós necessitamos de algo, mas Deus nos deixa claro que no dia que jejuarmos nós temos que fazer a justiça de Deus diante da palavra dele. Tomara que esse vídeo ficou claro para você, que esse é um jejum que Deus gosta, que você vai agradar o coração dele. Se você tem alguma dúvida, leia Isaías 58, que vai abrir muito a sua mente. Como Cristo deixou que nós temos que jejuar. Os discípulos não jejuaram quando Jesus estava com eles, porque um fariseu perguntou para ele por que eles não jejuavam. E Jesus disse: pode o amigo dos noivos jejuar enquanto o noivo está presente? Não. Quando Jesus fez a parte da crucificação e ele
ressuscitou e foi elevado ao céu, os discípulos jejuaram. Não deixe de elevar o seu espírito a Deus. Tomara que esse vídeo ficou claro para você, que você possa entender. Não é no tempo de jejum que você tem que fazer essas coisas. Você tem que agir como cristão o tempo todo. Porque a Bíblia fala que nós temos que estender a nossa mão aos mais necessitados. Se você tem condição de ajudar pessoas, ajude. Mas no tempo que você for fazer o jejum, tente fazer essas coisas também. Não fique com cara triste, como Jesus deixou para a gente fazer. Fique alegre, haja naturalmente. Não é fácil, mas também não é impossível. Porque Jesus venceu o diabo apenas com o jejum e a palavra de Deus. Isso ele nos ensinou que nós podemos vencer também. Qualquer dificuldade, jejue, entregue essa causa e coloque de jejum por aquilo que te afeta ou aquilo que você quer receber. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém, que Deus possa te abençoar. E jejue, busque a Deus com todo o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom. Até um próximo vídeo.